Oi pessoal, este é o meu, o seu, o nosso PV, Web Jornal Pecinha é a Vovozinha, especializado em teatro para crianças e jovens. Na edição de hoje, Sinal dos Tempos, o anúncio de uma estreia infantil presencial, outra notícia sobre estreia online, mais outro presencial e outro digital e por aí vai. Assim segue a vida no pandêmico ano de 2021 para quem vive de artes cênicas. Um pouco lá, um pouco cá, palcos e telas. E mais, entrevista com uma nova autora de dramaturgia para crianças, a atriz Regina França. Uma assessora de imprensa que se reinventou na literatura infantil, Adriana Balsanelli. Inscrições abertas para um festival nacional de teatro infantil. Atenção! Extra, extra, extra! Na segunda-feira, teremos edição extraordinária do PV Web Jornal, com dicas específicas para você usufruir com a família no dia 12, Dia da Criança. Fique com a gente! Cavalos, palhaços e reis. Quem tem medo de William Shakespeare? A companhia Vagalon Tum Tum de São Paulo definitivamente não tem. Já transformou a trajetória do rei Henrique V em Henriques, Otelo em Otelito, Rei Lear em O Bobo do Rei, Hamlet em O Príncipe da Dinamarca e Macbeth em Bruxas da Escócia. Tudo peça infantil com muita palhaçaria. Agora, depois de repetidos adiamentos e atrasos inevitáveis da pandemia, estreia presencialmente e online uma adaptação para crianças e jovens de Ricardo III, com pegada rock and roll e o título de Meu Reino por um Cavalo, que é uma das frases mais conhecidas desta tragédia. O diretor Angelo Brandini, apesar de há quase 20 anos fazer peças infantis que agradam a toda a família, pela primeira vez parece assumir explicitamente o conceito de teatro para todas as idades. Meu Reino por um Cavalo, diz o material de imprensa, estende a faixa etária da infância para de 0 a 120 anos. Quem já viu garante que é inacreditável a atualidade do texto e como ele conversa com a situação política do Brasil de hoje. É quase uma catarse do que estamos vivendo, do que as pessoas são capazes para alcançar e se manter no poder. Um dos desafios da Vagalon Tum Tum em suas transposições das tragédias de Shakespeare para obras de censura livre sempre foi como lidar com tantas mortes em cena. Mas os elementos de palhaçaria ajudavam na tarefa. Desta vez, a solução encontrada é de novo surpreendente e brilhante. Mas não conto. Aprenda com eles como matar sem matar. Dica: a solução pode ter a ver com esta foto. Na montagem que entra em cartaz neste fim de semana no SESI de São Paulo, com plateia reduzida, repare também na eloquência da trilha sonora composta especialmente para a peça pelo convidado André Abujanra. A companhia lança simultaneamente um podcast da peça em 8 episódios, produzido durante a pandemia. Parece que acertou em cheio quem vivia dizendo que mesmo depois da volta do teatro presencial, as múltiplas linguagens audiovisuais e digitais ficariam para sempre incorporadas na vida das companhias teatrais. Quem poderia acreditar anos atrás que a Vagalon Tum Tum estrearia peça e podcast ao mesmo tempo, além de promover uma temporada presencial e outra online da mesma peça? Tá tudo mudado mesmo. Viva Shakespeare atravessando séculos e viva quem tem coragem, como a Vagalon Tum Tum, de se renovar sem medo de ser feliz. Confira mais informações de Meu Reino por um Cavalo na descrição deste vídeo. Nasce uma autora. E é isso, entre uma estreia presencial e outra virtual, palcos reabrindo e telas permanecendo abertas, segue a vida de quem faz teatro para crianças e jovens neste país do pandêmico ano de 2021.
A Chave do Labirinto estreia em curta temporada virtual, de 9 a 12 de outubro. É o conhecido mito do Minotauro ganhando mais uma livre adaptação. A peça marca a estreia da atriz Regina França como autora. Como é bom dar a notícia de que surge mais alguém interessado na dramaturgia para crianças. A peça virtual A Chave do Labirinto, que um dia também será presencial, contou com a direção de Paulo Rogério Lopes, um veterano da cena teatral paulistana. E foi concebida, narrada e interpretada por Regina França, com a feliz ideia de ampliar as possibilidades narrativas voltadas para uma faixa etária na transição da infância para a chamada pré-adolescência. Regina França topou conversar um pouquinho com a gente. Afinal, uma nova autora. E ainda com a qualidade e segurança que ela chega pedindo passagem, rende sempre um bom papo. Eu já vi A Chave do Labirinto e fiquei muito bem impressionado. E eu posso jurar, por todos os deuses, que tudo o que aconteceu foi verdade. Oi, Regina. Parabéns por essa sua iniciativa linda e por divulgar esses personagens e esses mitos da Grécia Antiga para as gerações da pandemia. Me diz, quais as maiores dificuldades e os maiores desafios que você teve na hora de encarar a atualização do mito em sua dramaturgia? Oi, Dibi. Sim, foi um grande desafio para mim. Escrever essa história atual para uma criança dos dias de hoje, em cima de um mito grego, né? No caso, o mito do Minotauro. Na verdade, desde o começo eu quis fazer uma história atual, de uma criança que está pensando por que aquele Minotauro era mau, o que levou ele a ser do jeito que ele era. Sempre pensei nisso, sempre pensei em libertar esse monstro do labirinto, desde o começo. E eu acho isso muito bom, porque na verdade desenvolve na criança um pensamento mítico. Então o mito não fica engessado no passado como uma coisa que é interessante estudar. Não, ele fica como uma forma, uma ferramenta, uma coisa nova, uma novidade, fica hoje em dia. E como foi o seu processo? Quando você começou a escrever? Eu escrevi essa peça antes da quarentena, em 2019. Só que só agora a gente teve a oportunidade de montar. E foi muito legal, porque a gente praticamente ensaiou online, a gente quase não se viu, a gente acho que teve uns 3, 4 encontros no estúdio do Bruno Serrone, que fez a trilha. Então, assim, estávamos todos presos num labirinto, tentando fazer esse Minotauro voar. E a gente ficou muito feliz, porque eu acho que a gente conseguiu. Estamos muito contentes, assim, foi um trabalho muito grande. E eu espero que a criança, quando ela assistir esse espetáculo, ela fique curiosa, ela fique interessada em querer entender um pouco mais sobre mitologia, mas ela também consiga criar os seus próprios personagens e as suas próprias comparações com a sua vida. É isso que eu escrevi pensando assim, nisso. É claro que o jeito como você recontou a aventura, mais a direção certeira do Paulo Rogério Lopes, isso virou um feliz casamento na obra final. Mas, a meu ver, teria sido apenas mais um ótimo exemplo de contação de histórias filmada, se não fosse o inacreditável trabalho de animação e de edição audiovisual, que elevaram o nível da Chave do Labirinto para as alturas. Conta pra gente, como foi essa relação entre o que você escreveu e o que foi parar na tela? Como esses profissionais do audiovisual se entenderam tão bem com vocês do teatro? Bom, realmente a animação é um caso à parte. Deu um trabalho muito grande e eu sou muito grata e estou muito feliz com a animação. Na verdade, a gente chamou o Marcos Faria para fazer a animação de desenho. Ele é um ilustrador brilhante. Eu sou muito feliz, assim, eu acho que o trabalho está magnífico.
E tudo começou porque eu imaginei que esse espetáculo ele era muito imagético também, né? Desde o começo a gente conversava sobre isso, eu e o Paulo. Principalmente por causa do voo do Minotauro. Eu imaginava que esse menino via a cidade do alto, que tinha uma coisa de voo mesmo, sabe? Então, assim, foi muito importante a gente ter essa linguagem misturada com a nossa linguagem de teatro e de contadora de história, realmente, assim, mas isso sempre foi pensado. Sempre pensamos que, assim como a chave do labirinto é a imaginação, quanto mais a gente desenvolver a imaginação, melhor. Então, a gente vai dar instrumentos, né? Então, a animação tem a animação de desenho do Marcos Faria, tem a animação do chroma key, do Sócrates andando, dos dedinhos, tem a animação do desenho no giz, né, de filmagens de desenho com giz. Então, assim, tem vários tipos, vários recursos, né, de edição e de animação que a gente utilizou, porque a gente queria realmente trabalhar a imaginação da criança. Eu tenho uma equipe incrível e muito pequena que trabalhou nesse espetáculo, que é o David, que fez a filmagem, a edição, e o Bruno Serrone, que fez a trilha sonora, também em cima da animação. Nós tivemos um trabalho muito grande, muito preciso, desde o começo. Assim, rapidamente falando, eu e o Paulo, a gente fez um trabalho de mesa, na verdade, eu na minha casa e ele na mesa da casa dele, online, de estudo de personagem, de interpretação, aquele trabalho de teatro mesmo, né? E daí eu gravei todas as vozes em offs que seriam tanto para animação do Marcos Faria, tanto para animação das coisas filmadas com a minha mão, com o meu dedo, essas duas animações. Depois, num outro dia, nós filmamos a minha voz lendo e brincando com as personagens ao vivo. Então foi um trabalho muito fragmentado no sentido de alguns dias específicos para algumas coisas, para poder depois juntar tudo na edição, né? Que o Paulo e o David fizeram. Foi um trabalho bem grande, bem preciso e para mim muito prazeroso. Espero que para vocês todos que assistam, porque eu estou com muita vontade que todo mundo assista essa peça. Regina, o grande livro embrulhado em uma colcha de linhas e fios coloridos é um forte trunfo visual da atração. E, ao mesmo tempo, ele é a própria história. O livro é a tradução em cena dessa viagem pela imaginação que você propõe. Fale desses fios e desse adereço fundamental. Quem concebeu? Quem teve a ideia? Como ele foi feito? Esse fio que tem na peça é um trunfo muito grande e eu adorei que você tenha gostado, porque eu adoro isso. Eu adoro como ele entrou na peça e como ele tá desde o começo, na narração, né, da narradora contando a história do mito do Minotauro. Na verdade, o fio na nossa peça, ele liberta, ele não amarra, ele solta, ele abre para a chave da imaginação. E isso é muito bonito na peça. Ele começa assim, né? Bom, desde o começo eu imaginei um livro, uma contadora abrindo um livro e começando tudo aquilo sair do livro. Mas daí, quando a gente foi realmente montar a peça, o diretor, o Paulo Rogério Lopes, ele fez um storyboard e desenhou um livro com um cadarço, amarrando, né, que seria já o fio. Aí, quando a gente chamou o Cássio Brasil, que é o nosso figurinista, diretor de arte, aí a gente conseguiu concluir isso, amarrar essa história. Porque ele pensou, e por que a gente não amarra as fotos? E por que a gente não faz um chale? Então tudo virou o fio. É o fio da Ariadne sendo mágico e passando pela peça de uma forma lúdica, né? E de uma forma muito utilitária também, o que deixa mais legal ainda, não fica uma coisa distante da criança, fica tudo próximo. Então, assim, eu sou muito grata por ter o Cássio, muito grata por ter a Cuca, que é a nossa aderecista, brilhante, e que trouxe para mim um livro que é mais um portal, porque, como eu falei, foi tudo praticamente online, a gente nunca se encontrou, e ela trouxe um livro gigante, e que você abre e parece
um parque de diversões, de tão maravilhoso. Eu recomendo com muito empenho A Chave do Labirinto, assim como aguardo ansiosamente por uma possível estreia presencial. Após a apresentação de estreia neste sábado, dia 9, haverá um bate-papo também online com a equipe de criação. O endereço das exibições é pelo canal do YouTube da Corpo Rastreado, que assina a produção da peça. 5 vezes Ouro Velho. Outra pérola da programação desse mês de outubro é o festival de 5 atrações infantis da paulistana Companhia Ouro Velho. Mais um caso de mostra que alterna presencial com digital. São 5 obras do repertório do grupo: Estação Vivaldi, O Lugar de Onde Se Vê, Juntos Somos Nós, Fuga do Planeta Melancia e O Novo Rei do Beleléu. Em comum, elas falam de formas diferentes de como é rico o processo de amadurecimento das pessoas, as transformações e os crescimentos. O que eu já tive a chance de ver dessa turma boa nos palcos foi sempre muito bem feito, com produção impecável, criatividade extrema. A Companhia Ouro Velho foi fundada em 2013 pelo casal Paulo Marcos e Lara Hassum e adora associar temas das culturas popular e erudita. As sessões presenciais, que já começaram desde o dia 2, acontecem todas elas no Teatro Cacilda Becker, na Lapa Paulistana, e as sessões de registros audiovisuais pré-gravados estarão em 2 canais do YouTube, Cia Ouro Velho e Cultura Santos. Tudo isso está detalhado no serviço da descrição. Mais uma vez, Clarice. Com a montagem do espetáculo online de rua O Mistério do Coelho Pensante, a companhia Los Lobos Bobos encerra o ciclo de peças inspiradas em obras infanto-juvenis da escritora Clarice Lispector. Como assim? É de rua ou é online? As duas coisas, ué. De rua, mas gravado. Eu sei desvendar o mistério do coelho? Do coelho pensante? Sei não, gente. Eu sei de nada não. O grupo tinha estreado recentemente de forma online, quase de verdade. O que significa que O Mistério do Coelho Pensante já é o segundo espetáculo novo deles neste conturbado 2021. E isso não é pouca coisa, nesta fase tão difícil para as artes cênicas. Parabéns, Los Lobos Bobos! A atração foi gravada no Sítio Dona Cachoeira, na Arena Marcelo Viola, em São Luís do Paraitinga, propriedade da trupe. As 6 sessões online, exibidas diariamente no canal do YouTube da companhia, já começaram desde o dia 5. Estão faltando, portanto, as exibições dos dias 8, 9 e 10 de outubro, sempre às 16 horas. Joãozinho, um coelho, vive em busca da liberdade, e isso faz dele um coelho pensante. Direção artística, Marco Lima e Petrônio Gontijo. Dramaturgia, GPTH e Marco Lima. Protagonista, Carol Badra. E viva Clarice! Quanto mais vento, melhor. Não é necessariamente infantil, mas tem censura livre e atrativos para todas as idades. Circo que mistura teatro, dança e música. Assim é Vento, o novo espetáculo da companhia Solas de Vento, que estreou ontem e fará 3 fins de semana presenciais em 3 diferentes espaços de São Paulo. O primeiro é o Tendal da Lapa, com a segunda sessão na noite de hoje, dia 8, às 19 horas.
Vento mostra como um grupo de pessoas tenta sobreviver diante de tantas ventanias e furacões, metáforas para as incertezas da nossa vida. A dupla Ricardo Rodrigues e Bruno Rudolph, que integra a Companhia Solas de Vento, convidou Mariana Duarte e André Schulle para integrar o quarteto em cena e chamou também um dramaturgo e poeta, Bob Bach, para todos juntos desenvolverem a ideia do movimentado espetáculo. A peça utiliza o pole dance, com o mastro pendurado, variações de malabares, usando objetos como livros e leques, números de equilíbrio, dança com acrobalance e menções a números aéreos, como o caleidoscópio. Como se vê, os ventos recomeçam a soprar forte no teatro. Encare de frente essa atração presencial. Mais informações na descrição. Do lado esquerdo do peito, há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Milton Nascimento, Fernando Brant, Beto Guedes, Lô Borges e outros músicos mineiros consagrados serão homenageados na 5ª live temática Grandes Músicos para Pequenos, do Rio de Janeiro, neste domingo, dia 10. Com direção de Diego Moraes e roteiro de Pedro Henrique Lopes, o programa Trenzinho de Minas vai alternar trechos gravados da peça inédita com quadros musicais e atividades interativas online para toda a família. Veja na descrição como você pode acessar. No enredo, 2 amigos percebem que todos os pães de queijo do mundo desapareceram. A partir de canções de diversos artistas mineiros, Trenzinho de Minas fala sobre a importância de dividir as melhores coisas da vida com as pessoas que nós amamos. Algumas dessas canções são Canção da América, Bola de Meia, Bola de Gude e Fé Cega, Faca Amolada. Vai perder? O pintinho que era galinha. Adoro gente que se reinventa, que cria coragem e inicia novas carreiras, que solta as rédeas e libera seus talentos guardados. A jornalista e assessora de imprensa Adriana Balsanelli, uma das parceiras mais constantes do nosso Pecinha e a Vovozinha, sempre nos alimentando de pautas ótimas de teatro, acaba de estrear na literatura infantil, com o livro A Galinha Bira-Bira, editora Flamingo e ilustrações de Marco Martins. A história é muito bem escrita, fluente, envolvente e fala de um tema que não pode deixar nunca de existir nos livros, sobretudo os livros infantis: a aceitação das diferenças. Ainda não é teatro, mas eu fiz questão de indicar aqui A Galinha Bira-Bira, na esperança de que alguém se interesse e um dia suba aos palcos. Fica a dica. Inscrições abertas. Grupos e artistas de todo o Brasil já podem enviar suas propostas para compor a programação do 14º FENATIFES, o Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana. A mostra da baianíssima Companhia Cuca de Teatro será ainda este ano, no início de dezembro, e de novo de forma online. Inscrições só até 26 de outubro. Corre que dá! Os links do edital estão na descrição. Parabéns, Companhia Cuca, pela resistência! E por hoje é só, pessoal. Não se esqueçam que na segunda-feira, excepcionalmente, teremos outra edição. Um programa extra com dicas para o feriado do Dia das Crianças. Até lá! Continuem se cuidando bem.